Olá, me chamo Eric, e hoje irei contar um pouco sobre a história das Cruzadas. Vamos lá, irei separar a história por fatos. Vamos começar. Contexto histórico. As Cruzadas começaram no final do século XI e continuaram ao longo dos séculos XII e XIII. Elas foram uma resposta à expansão do Islã e à crescente influência muçulmana na Terra Santa. 2. Motivação religiosa. A motivação central das Cruzadas foi religiosa. A Igreja Católica, através de líderes como o Papa Urbano II, pregou a ideia de que os cristãos deveriam lutar para retomar a Terra Santa, que era considerada sagrada. 3. Expansão do cristianismo. Além de recuperar Jerusalém, as cruzadas também tinham o objetivo de espalhar a fé cristã. Muitos europeus participaram das cruzadas em busca de perdão pelos pecados e da promessa de salvação eterna. 4. Duração e número de cruzadas. Ao longo de aproximadamente 200 anos, houve várias cruzadas. A primeira cruzada, de 1096 a 1099, foi a mais bem-sucedida, com a captura de Jerusalém. As cruzadas subsequentes foram menos bem-sucedidas. 5 líderes das cruzadas. Líderes notáveis das cruzadas incluíram Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Felipe Augusto da França, e Saladino, um líder muçulmano. 6. Impacto cultural. As cruzadas tiveram um impacto significativo na cultura europeia, introduzindo ideias, conhecimentos e produtos do Oriente Médio à Europa. Isso contribuiu para o Renascimento. 7. Declínio das Cruzadas. As Cruzadas terminaram no início do século XIV, com a queda de Acre em 1291. Muitas tentativas subsequentes de recuperar a Terra Santa falharam. 8. Legado. O legado das Cruzadas é complexo. Enquanto cumpriram os objetivos religiosos, também resultaram em conflitos sangrentos, violência e tensões duradouras entre as religiões. As lembranças das cruzadas ainda são pontos de discórdia em algumas partes do mundo hoje. 9. Causas econômicas e sociais. Além das motivações religiosas, as cruzadas foram impulsionadas por fatores econômicos e sociais. Muitos nobres e cavaleiros viram a oportunidade de adquirir terras e riquezas no Oriente Médio. Isso levou à mobilização de grandes exércitos cruzados. 10. Etapas das cruzadas. Foram várias cruzadas, com diferentes fases. A primeira cruzada, de 1096 a 1099, resultou na captura de Jerusalém pelos cruzados. As cruzadas subsequentes tiveram diferentes graus de sucesso e enfrentaram desafios políticos e militares. 11. Saladino e a reconquista muçulmana. Saladino, um líder muçulmano, reconquistou Jerusalém em 1187. Isso levou à Terceira Cruzada, de 1189 a 1192, liderada por líderes cristãos notáveis como Ricardo Coração de Leão. Embora não tenha recuperado completamente Jerusalém, estabeleceu um acordo que permitia a peregrinação cristã na cidade. 12. Impacto no Oriente Médio. As cruzadas tiveram um impacto duradouro no Oriente Médio. As comunidades cristãs no Levante foram afetadas, e o legado das cruzadas ainda é sentido em algumas áreas até hoje. 13. Ordens militares. Durante as cruzadas, surgiram ordens militares como os templários e os hospitalários. Elas desempenharam papéis significativos no apoio logístico e militar das campanhas. 14. Consequências políticas e sociais na Europa. As cruzadas estimularam o comércio entre o Oriente e o Ocidente, o que resultou em mudanças na economia europeia. Além disso, fortaleceram o poder dos monarcas em relação à nobreza feudal, à medida que muitos nobres e cavaleiros deixaram suas terras para participar das cruzadas. 15. Herança cultural. As cruzadas também tiveram impacto na literatura e na cultura europeias. Muitas histórias e lendas épicas, como as de Ricardo Coração de Leão e o Santo Graal, têm origem nesse período. 16. Declínio e fim das cruzadas. As cruzadas declinaram no início do século XIV, com a perda de Acre em 1291. As mudanças no equilíbrio de poder no Oriente Médio, bem como as crescentes divergências entre líderes cristãos, contribuíram para o declínio. 17. Legado controverso. O legado das cruzadas é objeto de debate. Enquanto alguns veem as cruzadas como um exemplo de cooperação europeia em prol de uma causa comum, outros destacam os aspectos negativos, como o conflito religioso, a violência e o preconceito. 18. Impacto nas relações cristãs-muçulmanas. As cruzadas deixaram uma marca profunda nas relações entre o cristianismo e o Islã, e seu impacto ainda é sentido em conflitos religiosos e políticos contemporâneos. Mas antes de acabar, vamos a mais alguns fatos. 21. Cruzadas do Norte. As Cruzadas do Norte eram campanhas que visavam áreas pagãs no norte da Europa, como os pagãos bálticos e os finlandeses. Elas tinham uma motivação religiosa, mas também tinham elementos de expansão territorial. 22. Evolução do conceito de cruzada. Ao longo do tempo, o conceito de cruzada se expandiu para incluir missões militares não apenas contra muçulmanos, mas também contra hereges e dissidentes cristãos. Isso resultou em campanhas como a Cruzada Albigense contra os cátaros no sul da França.
23. Impacto na arquitetura. As cruzadas influenciaram a arquitetura europeia, com a introdução de elementos arquitetônicos orientais, como as cúpulas, arcos ogivais e decorações geométricas. 24. Declínio do poder bizantino. As cruzadas enfraqueceram o Império Bizantino, que era um aliado dos cruzados em algumas fases, mas também sofreu com saques e conflitos. 25. Legado duradouro na Terra Santa. As cruzadas deixaram um impacto duradouro na região da Terra Santa, onde ainda existem fortalezas e castelos construídos durante esse período. 26. Críticas às cruzadas. Ao longo dos séculos, as cruzadas também foram objeto de críticas, principalmente devido à violência e à perseguição de comunidades não cristãs. 27. Eventos posteriores relacionados às cruzadas. Eventos como a queda de Constantinopla em 1453 e o surgimento do Império Otomano têm ligações com as cruzadas e seu impacto na Europa e no Oriente Médio. 28. Reinterpretação moderna. O significado das cruzadas foi reinterpretado ao longo da história. Alguns movimentos modernos, como o colonialismo, usaram o conceito de cruzadas para justificar a expansão territorial. 29. Impacto nas rotas comerciais. As cruzadas desempenharam um papel fundamental na reabertura das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Produtos e conhecimentos do Oriente, como especiarias, seda, papel e conhecimentos matemáticos e científicos, foram trazidos para a Europa, contribuindo para o Renascimento. 30. Conflitos internos nas cruzadas. As cruzadas frequentemente enfrentaram desafios internos, como rivalidades entre líderes cruzados e tensões religiosas dentro das próprias fileiras cristãs, com diferentes grupos religiosos competindo pelo controle de Jerusalém. 31. Declínio das Ordens dos Templários. A Ordem dos Templários, que inicialmente tinha uma missão de proteger peregrinos na Terra Santa, acumulou grande riqueza e poder. Isso levou ao seu declínio e perseguição pelo rei Filipe IV da França e pelo Papa Clemente V. 32. Cruzadas tardias. As últimas cruzadas incluíram a Cruzada das Crianças, 1212, uma expedição composta principalmente por crianças que acabou em tragédia, e a Cruzada dos Pastores, 1251, que também não teve sucesso. 33. Mongóis e as Cruzadas. Os mongóis, sob a liderança de Genghis Khan e seus sucessores, conquistaram vastos territórios na Ásia, incluindo áreas sob controle muçulmano. Isso criou oportunidades para alianças entre mongóis e cruzados contra inimigos comuns, mas essas alianças nem sempre foram bem-sucedidas. 34. Declínio dos Estados Cruzados. Com o tempo, os Estados Cruzados na Terra Santa foram gradualmente perdendo território para os muçulmanos. A cidade de Acre caiu em 1291, marcando o fim efetivo das cruzadas na região. 35. Legado cultural. As cruzadas deixaram um legado cultural complexo. Além de influenciar a arquitetura, as cruzadas também influenciaram a literatura, com histórias de cavalaria e epopeias inspiradas por essas campanhas. 36. Comparação com Jihad Islâmica. As cruzadas são frequentemente comparadas com a Jihad, a Guerra Santa Islâmica. Ambos os conceitos envolvem uma luta religiosa, embora as motivações e os contextos sejam diferentes. 37. Cruzadas na memória coletiva. As cruzadas permanecem na memória coletiva e no imaginário popular, sendo um tema recorrente em livros, filmes e séries de TV que exploram essa era histórica. 38. Abordagens contemporâneas. Historiadores modernos têm adotado abordagens mais críticas e nuance na análise das cruzadas, levando em consideração as diversas motivações e consequências das campanhas. 39. Impacto nas relações interconfessionais. As cruzadas não apenas afetaram as relações entre cristãos e muçulmanos, mas também tiveram um impacto significativo nas relações entre diferentes denominações cristãs. Durante as cruzadas, a Igreja Ortodoxa Oriental, Bizantina, e a Igreja Católica Romana estavam divididas, criando tensões adicionais. 40. Cruzadas norte-africanas. Além das cruzadas no Oriente Médio, houve tentativas de estender as campanhas cruzadas ao norte da África, em áreas dominadas por muçulmanos e berberes. Estas cruzadas também tiveram resultados variados. Agora sim, é isso. Obrigado por assistir esses fatos sobre as cruzadas.